Então, da última vez, a gente falou bastante sobre o curso de psicologia. E eu acho que é um bom assunto pra gente começar conversando. Cara, que legal. Por que você começou o curso, tipo, de todos os cursos? Por que você escolheu esse? Você já chegou a fazer alguma coisa antes? Já, já. Antes de cursar psicologia, eu já cursei gestão de empresa lá em Nossa. Garça. Já cursei agricultura de precisão em Pompeia. E já cursei, na verdade não cursei, eu me matriculei em turismo. Deus, Vini! Então você basicamente é aquela pessoa multifuncional. O Não, trabalhador do século XXI. pode chamar mais de perdido, né, no caso. Eu não sabia muito o que eu queria, né? Então, Mas acho. você não tinha alguma coisa em mente? Tipo, você foi meio que testando ou foi seus gostos que foi mudando conforme você foi fazendo? Então, quando eu tenho, por exemplo, quando eu conheci a TM, o meu sogro perguntou: o que você quer fazer da vida? Eu falei assim: algo que eu trabalhe pouco e ganhe muito. Eu acho que todo mundo. Eu fui sincero, né? Mas eu não tinha nada em mente, né? E aí eu fui me descobrindo, assim. Eu acho que a primeira faculdade que eu fiz, que eu terminei, na verdade, foi em Garça, é mais por pressão dos pais, tal, que tipo assim, tem que fazer uma faculdade. Então, tipo, quando você começou a fazer faculdade, você não tinha em mente aquilo que você realmente queria fazer, mas foi meio que, meus pais querem que eu for fazer faculdade, eu vou fazer esse curso. Não só os pais, mas a sociedade em si, né? Você sempre é pautado assim, que você precisa estudar, ir para a escola, acabou a escola, você tem que começar uma faculdade, Mas é né? aquilo que a gente estava estudando, acho que com a Gelsa outro dia, né, de relógio, nossa, eu esqueci o termo, mas tipo, relógio da sociedade, que basicamente, embora não seja uma coisa que seja natural, é pressuposto que com determinada idade você faça tal coisa. Até tal ano você fica em casa, até tal ano você faz escola, depois você já tem que ir direto para a faculdade, e aí depois você. É aquela coisa que a Carla fala, né? Você já tem que estar com uma renda pronta, já tem que estar com uma casa própria, já tem que estar. Sim, sim. Então, eu segui mais ou menos nessa linha. E aí, eu até comentei com o Bruno que nessa pandemia que teve, eu comecei a frequentar o psicólogo. E aí, a partir disso, eu vi que funcionava e que eu poderia ajudar outras pessoas também. E aí, eu me descobri no curso. Você trabalha? Trabalho, trabalho no posto de saúde, de agente de endemias. Nossa, você realmente você faz de tudo, né? É, a gente vai se virando, né, como dá. Sabe o marido de todo mundo odeia o Cris. Eu não O preciso Judas. disso, meu marido tem três empregos. Mas e você? Por que você decidiu fazer psicologia? Então, sabe, pra mim realmente foi um negócio, sabe, meio que na sorte, porque eu comecei a fazer terapia a partir dos meus 16 anos, fiz porque eu fui forçada, Não queria? eu não queria fazer na época, mas a minha mãe resolveu me colocar lá, falou, nossa, isso vai ser bom pra você. Então comecei a fazer, no começo não era uma coisa, sabe, legal, gostoso pra mim, porque eu não conseguia me abrir. E aí, conforme eu fui fazendo, fui me acostumando mais com a minha terapeuta, eu comecei a fazer por comportamental. E aí a gente foi conversando e embora eu não repare tanto assim, sabe? Quando é você que tá mudando, você vai mudando de pouquinho em pouquinho, então você não fica. Você vê que algumas coisas melhoram, mas não é uma coisa que você fica se atentando. Mas todo mundo ao meu redor falou: Nossa, como você tá diferente da época do ensino médio. Eu era uma pessoa muito mais tímida, muito mais fechada. Eu ainda me considero. Hoje em dia eu não consigo ser aquela pessoa espontânea, eu acho que ainda tô longe do tipo de ideal de pessoa que eu quero ser. Só que ainda assim, eu acho que em comparação ao ensino médio, que eu não conseguia nem, sabe, conseguir discernir os meus próprios pensamentos, não conseguia discernir a maneira como eu me sentia, não conseguia discernir porque eu sou do jeito que eu sou. E aí eu vi que isso me ajudou muito na maneira de me relacionar com os outros, na maneira como eu tomava decisões. Foi uma coisa que melhorou muito minha qualidade de vida, o jeito que eu via a mim mesma, o jeito que eu relacionava comigo mesma e com o mundo ao meu redor. E eu acho que a partir disso acabei ficando com vontade também. E outra que eu sempre, sabe, eu sempre gostei meio que de analisar coisas, é uma coisa mais bestinha, assim, mas sempre gostei de analisar filmes, séries, Entendi. sempre gostei de pensar, tal personagem ele se comporta de tal maneira, porque tal coisa aconteceu no passado dele que faz com que ele reproduza esse comportamento. Então, eu sempre fui ligada nessas coisas, sabe? Foi uma coisa que eu sempre
sempre me interessei. Eu acho que conforme eu fui fazer o curso, no primeiro termo, por exemplo, eu não tinha me identificado tanto, que como foi um negócio mais pra, sabe, como que fala, mais geral, Aham. geral da área da saúde. Genérico. É isso, não tinha tanta coisa específica da psicologia. E depois quando a gente começou a aprender a psicologia da aprendizagem, mano, principalmente agora que a gente tá tendo subjetivação, tá tendo análise do comportamento, tendo psicologia de desenvolvimento, psicologia de aprendizagem, cara, é tão legal agora com esse trabalho que a gente tá tendo da GEOS sobre múltiplas inteligências, que é o que eu tô fazendo. É uns negócios que é tão gostoso de você pegar, estudar, debater e conversar com os colegas. Eu acho que isso que é gostoso, isso que conta muito. Nossa última aula que teve também lá da GES, que a gente estava falando sobre Baby Blues, sobre a esperança com a como que mulher lida com parto, com Sim, sim, maternidade. Ai, cara, eu acho esses tópicos tão gostosos de ser discutido. Eu acho que, no geral, também a psicologia é uma coisa que me fez ser uma pessoa muito mais reflexiva. Primeiro, através da terapia, né, mais reflexiva comigo mesma, porque eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu não conseguia, tipo, pegar e falar, nossa, eu tô me sentindo por causa de tal maneira, ou, eu faço tal coisa porque tal coisa aconteceu no passado. Realmente eu não era uma coisa que eu parava pra pensar, não era uma coisa que a pessoa chegava e parecia realmente, tipo, era bem frustrante, que alguém me perguntava, por que você sente, por que você faz tal coisa? E eu me sentia bloqueada, eu não conseguia entender. entender, não conseguia explicar. E foi uma coisa que me ajudou bastante. E eu acho que psicologia, tipo, o curso me ajudou muito a entender o contexto social das coisas, principalmente através da aula da Carla, essa parte de psicopatologia também, que eu acho incrível, essa parte, todo esse esquema que a gente está tendo de subjetivação, sobre como determinadas experiências que a gente passa durante a nossa vida acaba moldando o tipo de pessoa que a gente é, e não só quando a gente é pequeno, mas que a gente já parte de um contexto natural também, que é toda a nossa carga genética, biológica, mas também sua classe social, seu gênero, sua raça, sua etnia. Então, é um negócio que eu não parava para pensar tanto antes de começar a fazer o curso. E, cara, eu gosto. Eu acho que psicologia no geral, mesmo se eu não for trabalhar diretamente com isso no futuro, é uma coisa que eu quero seguir até o fim, porque eu acho que é uma coisa que me deixa muito mais reflexiva, sabe? Muito mais mente aberta e perceptiva no geral. Sim, a psicologia é uma área do conhecimento que ela está em todas as outras áreas, né? Onde tem humano tem psicologia, né? Então, Não, é exatamente isso, perfeito. Ai, cara, quando a gente tava aprendendo, sabe, sobre subjetivação da Carla, que aí ela tava falando, não, porque história a gente trata como se fosse uma coisa linear, sendo que não é. Porque o que aconteceu no passado ainda reflete no dia de hoje. E, é uma coisa muito gostosa. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de comentar, debater. mas é muito legal ver uma menina tão jovem assim já se descobrindo, tipo assim, porque eu demorei 28 anos para me descobrir, né? Cara, mas real, foi muito, muito na sorte, sabe? Quando você faz, você meio que acerta em cheio. Eu não vou dizer que é o ponto alto durante o curso inteiro, porque não é. Tem umas horas que eu desanimo, tem umas horas que eu não tô a fim de fazer nada. Eu acho que é É a uma vida, coisa né? que todo mundo passa. Mas é uma coisa que eu acabo vendo que eu mais me identifico do que sei lá, que eu não me identifico. Não, eu entendi, mas é que você se encontrou realmente, né? E eu notei que você falou no começo que você, ao fazer terapia, você ainda não atingiu a Giovana que você gostaria de ser. E você tem essa imagem da Giovana que você gostaria de ser? Então, cara, é porque é um negócio complicado. Eu sinto que eu tenho, tipo, algumas características que eu quero ser mais pro futuro, eu quero ser ainda mais aberta, quero conseguir falar mais o que eu tenho na minha cabeça, quero conseguir expressar mais o que eu tenho em mente. Eu quero conseguir, sei lá, às vezes dar um toque em algumas pessoas, sinto que eu ainda sou uma pessoa muito passiva em alguns determinados aspectos. Eu queria Entendi. ser aquela pessoa que é capaz de chamar mais atenção, não de maneira mal educada, mas conseguir ser mais Se impor? assertiva.
Eu acho que também essa parte de esforço, eu sinto que eu melhorei muito da época do ensino médio, mas eu ainda sinto que eu não me esforço tanto quanto eu poderia. Eu sinto que eu poderia estar fazendo mais, sabe? Que eu poderia estar lendo mais, que eu poderia estar buscando material fora. Entendi. Eu admiro muito gente que é assim, é uma tipo de pessoa que eu quero ser também, mas né, tem outras questões que são muito complicadas e eu acho que nisso que cai também, né, todas essas discussões psicológicas É. que eu acho incrível. Tipo, a gente estava tendo nos grupos de estudo, eu estava fazendo psicologia humanista. E aí a gente estava meio que falando sobre quais expectativas você tem no futuro, que tipo de pessoa você quer ser, que tipo de pessoa você pensa que você quer ser sob os olhos da É, sociedade. porque tem muito isso também, né? Às vezes a gente acha que a gente quer ser uma coisa, e na verdade esse querer não é nosso, né? Esse querer são dos outros, né? Por isso que eu acho difícil eu me ver no futuro pensando como que eu quero ser. Será que esse querer é meu ou são dos outros, né? Isso pra mim é uma das coisas mais difíceis. Saber o que eu quero de verdade, né? É Não sei uma se... coisa que eu tô tentando evitar também, sabe? Uma coisa que eu comecei a fazer mais esse ano e que eu vi que começou a fazer mal, eu comecei a usar mais Instagram. E quando você tá mais no Instagram, você fica olhando os stories de outras pessoas e você tá vendo as pessoas fazendo coisa. Às vezes nem é coisa que de repente você queria fazer, ou gente que você queria ficar, ou lugar que você queria estar, mas você vê aquele pessoal lá postando, se divertindo, e você pensa, cara, queria fazer também. E de repente você não queria. Eu acho que é aquela questão. A gente tem, que a gente estava até estudando na aula da Carla, criar uma estética de si. Como É, é muito difícil nesse mundo que a gente tem tecnológico, que a gente é transpassado por tanta influência, tanta opinião diferente, a gente conseguir descobrir o que a gente quer é. pra gente. Que muitas vezes a gente se projeta. Eu sinto, às vezes, isso até não na vida real, mas tipo em filme, porque os filmes que são criados em Hollywood, eles são criados de uma maneira para incentivar certos comportamentos, para passar uma determinada imagem. Eles Sim. estão meio que fazendo uma lavagem cerebral em tudo que você está assistindo, não é só É. nas redes sociais, é nas coisas que você assiste. Eu penso, cara, às vezes a pessoa está passando lá por uma tragédia, eu penso, cara, eu queria viver uma aventura assim. Falando em aventura, vou mudar de assunto. Eu vi que você foi para São Paulo esse final de semana. São Paulo? É. Você não foi pro festival? Não. Você não foi? Festival de Ah, música? não, isso vai ser no final do ano. Ah, vai ser no final do ano. Eu achei que teria sido esse final de semana que você tinha falado que você ia. Não, eu ainda não começou a vender ingresso. Eu acho que isso vende pra final do ano. Entendi. E como que tá a sua expectativa? Porque você falou que você nunca tinha ido, né? Ai, eu tô animada. Eu não sei. Eu vou sem pensar nada. Eu tento não criar expectativa muito alta. Tipo, eu vou Interessante. sem esperar nada, que aí se for bom, cara, que ótimo. Se não for, ok. Mas muito. É uma coisa que eu tô começando a fazer mais, que às vezes eu penso muito, cara, eu vou fazer tal coisa e vai ser de tal jeito e acaba não sendo. Eu acho que isso acaba caindo também naquela parte que eu tava explicando antes, tipo, cara, às vezes você assiste um filme. Eu sou apaixonada, eu gosto muito de assistir filme, gosto muito de assistir série, eu gosto muito de assistir anime, eu gosto e de analisar em cima disso, porque eu sinto que teve muita influência em algumas coisas e como eu enxergo determinadas coisas. Eu acho que cai nessa questão. Às vezes você assiste um filme ou assiste alguma pessoa fazendo tal coisa, tipo nos stories ou nas redes sociais, e você pensa, cara, eu tenho que fazer tal coisa, quando eu fazer tal coisa eu vou me sentir de tal maneira. E aí você cria uma expectativa em cima disso. E aí você acaba passando pela mesma experiência e acaba sendo bom, mas não acaba sendo aquilo que você idealizou na sua cabeça. É. Dizem que. Eu penso a mesma coisa que você. Eu sempre tive um problema com criar expectativas, né? Eu sempre vejo as pessoas, não cria expectativa, não. Mas até que ponto que criar expectativa é bom? Porque se você não cria expectativa de nada, você também não tem aquela ansiedade, aquela coisa gostosa. Eu não sei achar o meio termo disso. Porque já aconteceu vezes de eu criar expectativa para alguma coisa e me frustrar, mas já aconteceu de eu não criar expectativa para nada e chegar e falar, nossa, mas eu poderia estar aproveitando mais, sabe? Então, onde será que é o limite disso, né? É difícil, né? Cara, é complicado. É uma resposta que eu não vou É, poder dar pra você. Sente problema também, às vezes, quando se sente motivado em determinadas coisas? como assim?
É tipo motivação em si? Tipo, você começa a fazer tal atividade e depois você tem dificuldade de continuar naquilo? Sim, aconteceu hoje mesmo, de última hora. Eu falei, Gi, vamos marcar para amanhã? Por que será? Tava tudo certo pra gente vir, mas parece que tem um sabotador que não deixa as coisas acontecerem. Você sente isso também? E quando... Eu acho que eu tô falando isso porque eu lembro que você comenta que você tinha TDAH outro dia, e eu sei que é meio que um dos sintomas, mas é meio que parte da experiência. Eu tenho um conhecimento bem superficial, sabe, mais com base nas minhas experiências, mas essa parte biológica eu não vou saber explicar tanto, mas basicamente eu acho que, como que chama aquele hormônio da motivação? A dopamina? Isso, exatamente. A gente produz menos dopamina. Então é difícil se manter motivado nas coisas. É uma coisa que eu tive muita dificuldade, tipo, durante a época do ensino médio. Que às vezes eu ficava, tipo, dias sem fazer nada, sem estudar, porque eu não conseguia criar motivação. E não é que eu tava mal, não é que eu tava triste, não é que eu tava passando por um episódio depressivo, mas simplesmente porque eu não tinha motivação para nada. É aquilo negócio que a Gel estava comentando outro dia, né? Que Piaget falou sobre... Piaget não, foi Vygotsky já. Ou Vallon. Tá vendo? Olha, que ótima psicóloga, já tá confundindo as Não, tá matérias. estudando. O que ele tava falando da força de vontade. Eu fiquei lá estudando e pensei, Gelson, eu não tenho força de vontade. É aquele negócio, né? Parece que meu cérebro, ele sempre tá tentando buscar o prazer imediato. Então, às vezes, eu fico muito tempo, né? Aquele princípio de inércia. Se eu não pegar e levantar minha bunda e já começar a estudar logo de manhã, eu não vou fazer nada o dia inteiro. Se eu pegar e ficar mexendo no celular, eu vou ficar mexendo no celular o dia inteiro. Porque o nosso cérebro não cria dopamina. Então, o que eu comecei a fazer, eu comecei a meio que criar uma lista no meu celular mesmo, sem horário, porque eu sou péssima para horário e depois eu acabo me sentindo presa, mas fui tentando meio que criar uma rotina e eu comecei a mentalizar. Hoje eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. E, tipo, meio que como se fossem metas, imagina, tipo, um videogame, metas de videogame Entendi. a Etapas. serem realizadas nesse determinado dia. E aí eu tento fazer isso todo dia, porque eu preciso planejar as coisas, não uma coisa que acontece naturalmente. Eu tenho muita dificuldade com gente, um exemplo mais leve assim, mas tipo, gente me convidando pra sair de última hora, porque eu preciso planejar, eu preciso... Entendi. Precisa planejar. Preciso me preparar meu cérebro pra fazer tal coisa. Entendi. Então eu tenho que estar visualizando, não consigo de última hora, tipo, pensar, nossa, vou começar a estudar agora, nossa, vou começar a fazer tal coisa. Tem que estar sempre visualizando. Então eu comecei a fazer isso, eu comecei a anotar, tipo, a determinar os objetivos, vou fazer nesse dia. E nem sempre funciona, mas é uma maneira de meio que tentar me manter semi-produtiva, semi-motivada, porque não é uma coisa que acontece naturalmente. Eu realmente, às vezes, é muito ruim, porque eu sinto que eu não tenho motivação. Pra fazer as coisas diárias, você fala. É. Porque você falou de força de vontade. Se a gente for tirar a força da nossa vontade, a gente tem vontade de fazer o quê? De comer, de mexer no celular. Talvez seja mais uma força de compromisso que a gente tem que ter com nós mesmos, né? De planejar aquilo que você falou e cumprir, que é o mais difícil, né? E realmente é um negócio complicado, porque que nem é dopamina que produz isso. A gente não tem muita vitamina aqui em funcionamento. Então como que faz? E você foi diagnosticada com TDAH? Eu fui com 16 anos, mas eu apresento sintoma desde que eu tinha 6 praticamente, que eu lembro. Aham. E aí você vai lembrando das coisas quando você era criança, você vai lembrando, putz, isso daí pode ser... Eu acho que a gente tem, eu acho que eu já comentei isso com você outro dia, eu acho que a gente tem uma visão muito generalizada, reducionista, que a imagem que a gente tem sobre TDAH é aquele do menino bagunceiro, que extrovertido, que não para quieto, tá sempre pulando, e eu acho que isso acaba até dificultando o diagnóstico para certas pessoas, porque eu não era assim, eu não era bagunceira, eu não era aquela pessoa super agitada. Entendi. Só que eu sempre tive muita dificuldade de focar isso. Tipo, eu lembro, de repente, tipo, de eu estar lendo um texto na minha apostila, às vezes eu passava, sei lá, meia hora, porque alguma coisa distraía, eu simplesmente não conseguia manter
meu foco ali. Porque as pessoas confundem um pouco, né? Acham que o TDAH é a pessoa não presta atenção em nada. Só que eu percebo que é o meio ao contrário. Que você não consegue manter a atenção, você acaba prestando atenção em tudo. Então, se você está focado em fazer uma coisa, se você mexe na garrafa aí, eu já olho, já paro de prestar atenção no que eu estava pensando. Então, eu penso que, eu falei pra você, né? Eu fui ao psiquiatra e ele falou que eu tenho traços de TDAH. Isso faz um ano mais ou menos. Mas o que isso significa, eu ainda tô tentando descobrir. Porque eu Você- sempre percebi que eu fui um pouco diferente das outras pessoas, né? Igual você falou. Mas eu tô tentando me adaptar ainda à situação, né? Eu percebo que eu tenho bastante dificuldade, por exemplo, em me relacionar com as pessoas. Parece que eu preciso construir todos os dias um método para eu me relacionar. E aí quando eu durmo, eu tenho que começar tudo do zero de novo, entendeu? Não sei se você sente isso também. Eu sinto muita dificuldade, não sei se é relacionado, mas eu não consigo manter contato constante por mensagem de texto. Eu tenho muita dificuldade de mudar Como assim? mensagem de texto, WhatsApp, não Entendi. consigo. Eu tenho que ficar lembrando. E às vezes eu esqueço, e às vezes fica lá, e eu fico dias sem checar a mensagem da pessoa, e não é por mal, mas é porque eu esqueço. Entendi. Mas você acha que tem a ver com o TDAH isso? Olha, eu acho que talvez, porque eu acho que cai um pouco nessa questão de esquecimento. Eu Entendi. perco muito fácil as coisas, é aquele negócio, tipo, fora do campo de visão, fora da mente. Eu não sei se talvez se estenda para as pessoas, mas acho que talvez possa se estender também. Porque, por exemplo, eu já perdi de tudo. Imagina todo documento importante, toda coisa importante, até celular, que é difícil eu perder porque eu tô sempre mexendo o tempo todo. Se eu não estiver mexendo nele na hora, eu já esqueci tipo umas 3 vezes no shopping, graças a Deus que não foi roubado. Já esqueci o RG na hora lá que eu fui fazer a prova do Detran, já esqueci, já perdi o RG outra vez também. Nossa, toda vez eu tenho que ficar checando onde que eu deixei meu fone com medo de eu ter perdido ele também, porque eu já perdi uns 3 fones. E não sei se isso de repente, mas pode ser que acaba se estendendo a pessoa também. Pra mim tem que ter um certo senso de constância. Se não tiver na minha frente nesse exato momento, então não existe, sabe aquela coisa de criança? Se não tá no campo da visão que a Gel estava falando, não tem mamãe, não existe mamãe. E parece que é assim, lógico que não no sentido tão literal, mas, por exemplo, eu tenho uma prima que eu amo muito ela, mas ela é de São Paulo e eu tenho muita dificuldade de manter contato com ela por conta disso. A única maneira que a gente tem de manter contato é através de mensagem de texto. E às vezes eu fico Entendi. umas 2 semanas sem responder ela, porque se eu penso, nossa, eu vou responder tal pessoa depois. E aí eu Nossa, esqueço de responder. E aí eu lembro 2 semanas depois, e não é que eu não me importo, eu amo minha prima, uma das pessoas que eu mais amo no mundo, mas porque é muito difícil, porque eu simplesmente não lembro. Às vezes até coisa, cara, eu vou. Um exemplo mais bobinho assim, nossa, eu vou assistir tal coisa, e se eu não consigo lembrar disso depois, eu acabo esquecendo aquela coisa que eu queria assistir, ou vou fazer tal coisa, acabo esquecendo aquela coisa que eu ia fazer. Se não tiver, tipo, um lembrete, parece bem na minha frente, gritando pra mim, faça isso, não, como que é fora do campo de visão? Fora não da... existe. Legal. Mas eu penso que se você se cobra muito em relação a responder mensagem, responder as pessoas, porque é uma condição que você tem, né? E eu acho que não deveria ser tanto cobrado. Não sei se você se cobra muito em relação a isso. Ai, mais ou menos, porque eu sei que eu tenho dificuldade por conta disso, mas ao mesmo tempo eu sei que eu me sinto mal, sabe, de às vezes não tá ali pra pessoa no momento que ela precisa de mim Entendi. por causa dessa dificuldade. Então é tipo isso, né? Eu acho que a questão é meio que você achar um meio termo. Se você, depois eu vou te passar numa página no Instagram, mas que fala um pouco sobre isso, que a gente acaba tendo, a gente acaba falando muito aquela parte, todo mundo conhece sobre TDAH, É. hiperatividade, desatenção, todo mundo sabe disso, só que, sabe, O real vai mesmo. muito
muito além disso, sabe? É uma coisa que interfere tudo. A maneira como você lida com o trabalho, com escola, com faculdade, a maneira como você se relaciona com as pessoas, até a maneira como você lida com seus hobbies é afetado pelo TDAH. Tem alguns conceitos que, tipo, hiperfixação, hiperfoco, às vezes eu tenho muita dificuldade de prestar atenção, mas às vezes parece que eu só consigo prestar atenção naquela coisa. Se você Eu se esqueço interessa de muito. comer, eu esqueço às vezes até de tomar banho, porque eu fico lá, e aí depois eu vou ver, nossa, que tudo que eu Sim. precisava fazer. Então, nossa, é uma coisa, sabe, que vai muito além. Eu, inclusive, é uma coisa que eu pauto muito, eu acho que devia ter mais profissional da saúde, principalmente, né, questão de neurodivergência, qualquer transtorno, que passou realmente pela experiência, porque eu acho que uma coisa é você ler, outra coisa é você Saber, sentir na pele como que é. Uma pessoa pode ler superficialmente como a experiência de uma pessoa com TDAH, mas ela não passou por isso, ela não vai conseguir saber a parte completa dele. Sim, sim, eu concordo com você. Eu acho que pessoas que têm certo tipo de condição, talvez se especializar em pessoas que têm essa condição, né? É Sim, interessante, sim, né? exatamente isso. Porque, que nem aquilo que eu falei, né? Até essa questão de empatia. Você pode sentir empatia por uma pessoa completamente diferente de você, mas essa questão da identificação, que às vezes eu sinto que é muito importante. Identificação, né? Eu sinto dificuldade de falar sobre isso, que é uma parte tão constante da minha vida, com pessoas que Que não te entende. por mais que eu sinto que elas tentem, eu sinto, não, você não tá entendendo. Não tá entendendo o que eu tô querendo. Entendi. E você acha que, no caso, um transtorno de personalidade, né? Dependendo do ambiente que você convive, isso você consegue converter isso para o seu próprio bem? Igual você falou da hiperfixação, hiperfoco. Será que isso também a gente não Não, consegue com trazer certeza. benefício disso? Porque é o que a gente tem que fazer, né? Com Se certeza. adaptar. Eu falo isso porque eu vejo até em casa. Eu provavelmente é genético, né? Então eu provavelmente eu acabei herdando do meu pai. E ele é uma pessoa que ele sempre teve muita dificuldade. Ele vai falando que é um negócio que vai além do comum, que ele não conseguia prestar atenção nas coisas, mas por conta disso ele acabou se tornando uma pessoa muito esforçada. Então, tipo, todas as coisas tópicos que ele quer retratar com alguma pessoa, ou qualquer compromisso, ele sempre está anotando. Ele é uma pessoa muito organizada, porque ele teve que ser. Então, outras pessoas que de repente acabaram não passando por essa mesma dificuldade, de repente não têm esse preparo e ele acaba sendo uma pessoa muito mais apropriada para lidar com determinadas situações que outras. Então, eu acho que assim, não é de todo ruim. Às vezes, eu acho que a gente acaba focando muito só na parte negativa, sendo que não. Às vezes, você nem precisa. Depende muito, né, de experiência de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de usar remédio, tem gente que não. E mesmo se você resolver não usar, tipo, é um negócio que você consegue, sim, aprender Sim, a lidar. porque a medicação, no caso do TDAH, ela faz efeito enquanto ela tá agindo ali. Ela parou de fazer efeito e você volta ao normal, né? É tipo isso. Basicamente, mas é tudo questão de você saber suas próprias dificuldades, você criar estratégias para lidar com isso. E aí também outros fatores, é muito importante você estar num curso que você realmente gosta, você realmente se identifica, você já tem dificuldade de ter motivação, então é muito importante você estar em alguma coisa que você sente que é para você, porque isso vai facilitar muito, né, essa parte de trabalho e eu acho que é isso. Sim, eu concordo com Você você. explorar suas próprias forças, aprender a se lidar com as suas próprias dificuldades. Sim. A gente tem muito a aprender ainda, né? E eu acho que com a nossa experiência, a gente também pode ensinar outras pessoas que estão começando, que estão se descobrindo agora também, né? E você falou no começo que você gostava bastante de analisar filme, anime, desenho. E que filme que você gosta de assistir? Que anime que você gosta de assistir? Olha, é que na verdade eu tenho um gosto bem eclético, É. assim. Eu gosto muito de coisa de drama. De drama? Eu gosto filme que eu gostei nos últimos tempos. Nossa, eu gosto muito de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, Jim Sociedade Carrey. dos Poetas Mortos. Esse filme é Sério? muito bom. Eu também gosto bastante desse tipo de filme. Mas é um filme meio assim, que você tem que prestar atenção, né?
igual para a Sociedade dos Poetas Mortos. Se você não pegar a história certinho, você não consegue. Ah, sim. É porque é um tema que eu gosto muito, falo sobre, gosto dessas coisas, arte, poesia. Ai, tem umas frases do filme que são tão lindas. Ai, arte é aquilo Sim. que dá sentido à vida, então eu me identifico muito com esses temas. Então, pra mim, foi uma delícia. Eu vi até alguns tópicos que a gente tinha estudado na psicologia, então é muito gostoso. Às vezes eu tô, principalmente agora que a gente tá fazendo curso, tô assistindo lá uma coisa, eu penso, cara, essa tal coisa que o professor falou, que nem eu tava lá assistindo e eu lembrei lá das teorias da aprendizagem que a Gel estava falando, do empirismo, tábula rasa, que eles tratavam os alunos como seres incapazes de ter e formar opinião, como páginas em branco que só servem para ser preenchidas, e o professor não, ele estava estimulando o senso crítico, a criatividade, buscar aquilo que Sim. você quer para a vida, e acho que tudo isso são temas que eu me Autonomia, né? identifico muito, que eu gosto muito, que eu gosto de ver sobre falar, e a estética também, acho que eu amo esse filme. Tem uma cena que eu gosto muito, é quando ele sobe na mesa. É, sim, que foi meio que a forma deles se revoltarem, a É, forma de protesto deles, isso que eu acho muito legal. Acho que toda a mensagem é um filme bem triste, né? Mas eu acho que mostra o que acontece se você acabar privando uma pessoa do sonho dela. Você não pode. Você pode ter expectativa do seu filho, mas você não pode controlar o que ele vai fazer da vida, porque ele é a sua própria pessoa. Eu até tocou naquele tópico quantas vezes pais acabam se projetando as suas próprias crianças como se não fossem seres próprios, com opinião própria, com uma autonomia, mas como se fosse extensão deles mesmos. e aí acaba o que E como isso prejudica. prejudica, né? Porque eu penso assim, os pais, eles acabam vendo nos filhos realizando sonhos que eles não tiveram, realizando coisas que eles não tiveram e acaba Sim, acontecendo isso, né? sim. Isso é uma coisa que eu acho que é natural e a gente tem que lutar contra isso, né? Porque você vê na sociedade aí, mães querendo fazer festa de 15 anos para a filha, por exemplo, e a filha eu não quero festa. Não, mas você tem que querer, né? Ou um casamento, não quero casamento cheio de flores, mas a filha fala, não, eu não queria tantas flores, mas a mãe, não, tem que ter bastante flor, porque eu quis ter bastante flor, né? Sabe um filme que retrata isso, só que é de desenho Encanto, da Disney? Você já assistiu? Encanto? Não. Aham. Fala disso? Não, fala um pouco sobre isso. Que você não assistiu, então acho que você não vai entender o que eu tô falando, mas tem uma cena lá que mostra como que a avó ela acaba se projetando numa das netas, que ela perdeu o marido dela muito jovem, então ela quer fazer essa neta dela se casar com um moço que aos olhos dela é um bom homem, para viver esse sonho que foi roubado dela através da neta dela. Eu acho que isso vai ser o melhor pra ela, sendo que ela não consegue enxergar que isso não é o que ela queria, isso não é o que ela esperava pra vida dela. Talvez o melhor pra avó não seja o melhor pra neta, né? Sim, é um negócio complicado, é uma coisa que eu acho muito bom a gente ter discussões sobre isso, tipo, acabar abordando isso, até pra gente se atentar à maneira como a gente vai acabar, no caso você já tem filho, mas pra acabar se atentando. Porque, cara, às vezes você tá com expectativa, tipo, nossa, meu filho vai ser de tal jeito, meu filho vai ser parecido comigo, vai ter os mesmos gostos, vai ter os mesmos sonhos, e acaba não sendo nada assim. Às vezes seu filho pode acabar sendo uma coisa completamente diferente daquilo que você esperava. Como você vai apoiar ele nessa jornada, como você vai apoiar ele nesse trajeto. Na época quando a gente foi decidir ter filho, eu sempre tive esse pensamento de que eu tô tendo filho não para mim, né? Eu tô tendo para ele seguir a vida dele, né? Então é uma questão muito complicada, porque, igual eu tava falando, isso é automático. Automaticamente você fala, eu quero um filho para jogar bola comigo. Mas e se ele não gostar de jogar bola, né? Então eu acho que é uma situação bem complicada mesmo, que a gente precisa sempre tá se analisando para não cometer erros que talvez foi cometido com a gente, né? Eu penso isso. E eu gostaria de saber, Gi, se você não chegou aí de ir na excursão que teve sobre a Ai, aprendizagem, né? infelizmente eu não fui. Então, a gente foi lá, eu queria contar Ah, para você você foi, um né? pouco. Ah, É verdade. muito legal. A gente foi numa escola aberta de São Paulo, né? Que aí não tem sala de aula fixa. Então tinha criança na sala dos professores, tinha criança na cozinha, lá fora.
E eles não tinham um horário fixo também, eles trabalhavam com projetos e não tinha série determinada. Até o tutor lá falou que o único lugar que as pessoas se reúnem pelo ano que nasceu é na escola. Na vida não tem isso. Então os grupos eram formados por pessoas de 6, 7, 10, 13 anos, faziam um grupo e esse grupo fazia os projetos, Cara, que né? diferente. E quando os alunos entram lá, entra na iniciação, passa pela adaptação, se eu não me engano, iniciação, adaptação, desenvolvimento e aprofundamento. Se eu não me engano é isso. Então eles eliminaram essa questão de primeira, quarta, quinta, sexta série. Nossa, que diferente. É muito legal. E uma situação que aconteceu, que a menina que estava levando a gente para apresentar a escola, ela levou na sala da diretora. Aí eu perguntei para ela assim, quando vocês fazem bagunça, quando vocês não obedecem, vocês vêm para cá conversar com a diretora? Aí a menina olhou para mim e falou assim, não, aqui na nossa escola não tem punição. Eu achei muito legal. E aí eu fiquei pensando, será que só lá em São Paulo que tem um método de ensino desse jeito? Será que a gente está vivendo errado, né? Será que a nossa escola foi errada? Será que a gente não poderia ter um método de ensino que desse mais autonomia para as crianças, né? Eu penso que é sempre uma luta, igual você comentou do meu filho, né? E eu fico pensando já, quando ele for para a escola, como que eu vou ser? Tipo assim, será que eu vou ser atuante na educação dele? Será que não é meu papel fazer isso? Ou deixar que a escola resolva, que a escola eduque, igual muita gente faz, né? Então é meio que a gente assumir o nosso papel de pai e de tutor também, professor, porque, querendo ou não, é nossa responsabilidade, né, da educação para o nosso filho, não é a responsabilidade da escola. Eu penso isso. E, e eu ia perguntar para você, você pensa em ter filhos, algo do tipo, ou nunca passou pela sua Olha, cabeça? acho que ainda não, Não? não sei dizer mais pra frente. Sim, Mas é realmente algo, né, ainda sou jovem, não sei se mais pra frente eu vou acabar. Eu acho que conforme você vai crescendo, você vai mudando muitas coisas, né? Vai mudando sua vida, vai mudando seu ciclo de amizades, vai mudando sua mentalidade. Então não é uma coisa que eu excluo e também não é uma coisa que eu tenho como certeza se eu vou ou se eu não vou ter filho. Acho que realmente só o tempo para me dizer. Eu falo porque eu sei que ter filho é uma responsabilidade imensa, né? E também porque acaba até se estendendo como parte da sua própria identidade. Antes você era, sei lá, a Giovana, agora você é a Giovana, mãe de mãe de sei lá o quê. É uma coisa que acaba, né, é uma responsabilidade imensa, é uma coisa que acaba sim, sim. tomando seu tempo, seu lazer, acaba mudando todos os aspectos da sua vida, acaba mudando até antes a maneira como você trabalhava, a maneira como você estudava, antes Sim, você sim, conseguia se dedicar mais a fazer tal coisa, agora você tem que separar um tempo para cuidar da sua criança. sim. Então, eu acho que se eu for ter filho, realmente é com certeza absoluta, sabe? Que é isso que eu quero, porque é uma, que nem eu falo, é uma coisa que vai mudar muito, mas não só a própria vida, você está se responsabilizando pela vida de outra pessoa, cara. Realmente. Mas igual você falou, muda tudo. O tempo muda, o lazer muda, tudo muda, né? Como tá sendo sua experiência de pai? Então, tá sendo muito diferente, né? Eu, eu tô tendo, assim, bastante alegria de ver o neném. Ele é uma Então, graça. por exemplo, eu chego em casa, a hora que ele dá uma risadinha, nossa, parece que eu ganhei o mundo, entendeu? É uma sensação única, realmente. Mas não é fácil, tem bastante dificuldades também. Mas eu creio que é meio que um trabalho que você recebe, né? É Sim, uma coisa que você tem que ter aquela responsabilidade, tudo certinho. Só que a recompensa sempre compensa, pelo menos na nossa visão, pelo menos, né? É, eu não me, parece que é igual você falou, parece que é bobeira, mas parece que eu não sabia o que era felicidade antes, sabe? Parece oh, que que fofo. tudo que eu vivi antes, parece que, tipo assim, entendi, agora eu tô sabendo o que é Ai, que felicidade, sabe? É muito bom, legal. Su. É muito É isso legal. que eu falo. Eu acho que de repente filho não é uma coisa que dá pra todo mundo de repente estar preparado pra ter, que vai Sim, ser com bom, certeza. mas
Pra quem gosta, pra quem quer, nossa, é uma coisa que realmente muda tudo. É gostoso te ver assim, gostoso Ah, ver você legal. falando sobre seu E filho. as pessoas em volta também se comovem, é muito Ai, com legal. certeza. Seu filho que você mostra lá as fotos, ele é é uma graça. Ô, Gi, e pra gente terminar, eu gostaria de saber de você, o que que você pensa daqui 5 anos? Como você vai estar em relação à profissão, em Olha, relação à vida pessoal? é uma. É aquela coisa, né? É porque eu acabo pensando, mas acabo não levando tanto a sério, que às vezes Sim, eu. É aquilo que eu falo, a gente muda muito a é, mentalidade, a gente muda o círculo de amigos, a gente muda tudo conforme o tempo. Eu, 5 anos atrás, era uma Giovana completamente diferente da Giovana que eu sou hoje em dia. Então, tipo, eu tenho uma série de objetivos que eu quero seguir, não tenho certeza se mais pra frente é uma coisa que eu vou continuar querendo. Mas eu queria fazer uma pós, eu queria, se possível, em outro país. Sempre que foi meu legal. sonho estudar no exterior, entrar em contato com culturas diferentes, explorar lugares diferentes. É uma coisa que eu sempre tive vontade desde que eu era pequenininha, viajar ao Sim, mundo. Então acho que isso seria uma possibilidade seria a realização de um incrível. sonho? Seria basicamente a realização de um sonho. Eu conseguir fazer uma pós em uma cultura diferente, um ambiente diferente, um clima diferente, com pessoas diferentes, sabe? Só pra ter essa experiência. Eu acho que também, que nem eu falo, estudar mais essa parte de neurodivergência é uma coisa que eu me interesso bastante, é um pouco da minha vivência também, alguma coisa que eu queria me aprofundar mais pra frente. Não conhecia essa palavra, neurodivergência. Legal. Mas eu queria agradecer você pela participação. Ah, eu que agradeço. Foi uma delícia. Foi bom? Foi uma Eu também delícia. gostei. E queria agradecer a Bruna também, que ajudou a gente. Obrigado, Bruna. Obrigada, Bruna. É isso. Você Obrigado. podia fazer tipo uma participação especial cada semana.